Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, devido às circunstâncias, nós estamos hoje aqui fazendo algo novo. E nesse algo novo, sabemos que todo acontecimento tem um lado negativo e um lado positivo. Cabe a nós saber extrair de cada um e fazer disso um ensinamento, tanto para o crescimento espiritual, quanto para o crescimento pessoal. As nossas ações perante um acontecimento determinarão se aprenderemos mais ou menos lições. A nossa vontade por si só não basta. Temos que tomar atitudes e termos convicções da fé e a nossa dependência total de Deus. O mundo já passou por pelo menos 10 epidemias terríveis em que milhões de vidas foram ceifadas. Ricos, pobres, intelectuais ou pessoas de pouca escolaridade, sem distinção da cor da pele ou raça, e mesmo assim o ser humano não reconhece a sua fragilidade, permanece em seu orgulho, sua arrogância, sua soberba, sua ganância, acumulando bens nessa terra em que tudo é passageiro. Eu vou deixar para vocês um versículo em Tiago 4,14 que vai confirmar isso, e também em Salmo 39, 4 e 5. Em Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em Salmo 39, capítulo 39, versículo 4: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. 5. Eis que mediste os meus dias a palmo. O tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então hoje vai ser transmitido a lição de número 12, que é referente a 22 de março de 2020. O título dessa lição é muito bonito, muito lindo esse título: Jesus, o homem perfeito. Poderia ser título de um livro, né? Falando sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, que é a sua noiva. O texto áudio dessa lição nos diz assim, está em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós temos também na leitura diária, referente ao sábado, que diz assim, está em Apocalipse 22:13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. A leitura em classe, ela está em Lucas, capítulo 2, verso 40 a 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram
caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Este teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era de sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Vamos cantar o hino agora, o hino de número 400, que é sugerido pela lição. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó gozo e harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Estou passando ao professor Evangelista Erlon, que estará ministrando o ensinamento nesta manhã. Eu gostaria então de saudar os irmãos, a todos aqueles que na manhã de domingo estão assistindo em suas casas devido aos problemas que não somente nós aqui em Bocaiúva, mas o mundo está enfrentando, uma pandemia, e através dos meios das redes sociais, então nós estaremos transmitindo essa aula da escola dominical e também à noite estaremos transmitindo o culto e convidamos aos irmãos que estão assistindo neste momento, que também ao culto à noite venham também convidar outros que estão em suas casas através da mídia, das redes sociais, a assistir também, juntamente com todos, o culto que será transmitido à noite. Mas hoje nós estamos estudando a lição de número 12, intitulada Jesus, o Homem Perfeito. Nós falamos na lição anterior sobre o homem do mal, e o homem do mal era o anticristo, aquele que se opõe a Jesus. O tanto que Jesus é perfeito, o anticristo é imperfeito, porque ele
a sua missão é destruir, a sua missão é enganar e a sua missão é trazer caos ao mundo. Não vamos falar hoje sobre o anticristo, mas sim sobre Jesus, o homem perfeito, mas vamos dar um início, já que nós estamos vivendo em dias em que o mundo está aterrorizado e muitas das vezes a própria mídia usa disso para aterrorizar mais ainda as pessoas, e isso é somente um pouquinho daquilo que o mundo vai sofrer ainda. Essa pandemia, através do coronavírus, ela é uma coisa que é apenas o começo, e nós como crentes temos que estar alerta, porque a vinda de Jesus é iminente, a vinda de Jesus se faz a qualquer momento, e aqueles que estão preparados em Cristo ouvirão a trombeta, o soar da trombeta, e serão arrebatados com Cristo. Na nossa lição de hoje, nós já vimos a introdução e já foi lido o texto áudio, a leitura bíblica em classe. E eu estudando e lendo a revista, a lição de hoje, eu gostaria de focar em 2 temas. Eu creio que os irmãos têm, e aqueles que não têm a revista podem acompanhar em suas casas, através das suas Bíblias. Está no livro de Lucas, no capítulo de número 2 e dos versículos 40 ao 52, é da onde foi tirado todo o assunto da aula de hoje. Mas eu gostaria de ler a introdução, e após eu ler a introdução, eu vou focar em 2 temas ao qual está relacionado o assunto. A introdução nos diz: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa, imprescindível doutrina da Sagrada Escritura. Então, o que nós estamos estudando hoje é a doutrina de Jesus. Nós vamos ver hoje sobre Ele, tanto quanto Deus, tanto quanto homem. Como nós acabamos de ler, uma não se intromete com a outra, mas as 2 andam de forma harmônica. E eu gostaria de dar início, então, falando sobre um assunto, e o que me chamou a atenção logo de início nessa aula, nessa aula que nós estamos compartilhando, é o versículo de número 52 do livro de Lucas, no capítulo 2. Que diz: e crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso e colocar algumas responsabilidades a quem é devido. No caso aqui, Deus ele tinha traçado um plano para a humanidade antes mesmo da humanidade cair. Porque o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. E o nosso Deus, Ele não está sendo pego de surpresa com nada do que está acontecendo, Ele não foi pego de surpresa com nada do que aconteceu, e Ele não será pego de surpresa com as coisas que nós não conhecemos, a qual Ele conhece. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que o Satanás, através de seus servos,
ele vem tentando desfazer tudo que Deus tem feito e aquilo que está para se cumprir. Satanás vem tentando atrapalhar para que não seja realizada ou concretizada tudo aquilo que Deus tem determinado. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que desde o Éden, Satanás está intervindo para que a obra de Deus não seja concretizada. E essa revista a qual nós estamos estudando, ela deu-se início então lá no Éden, e hoje nós estamos em Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho para nós entendermos que o Satanás ele sempre quer atrapalhar os planos de Deus. E se nós vamos ver que já no Éden ele já começou tentando atrapalhar os planos de Deus, derrubando o homem, ao qual vivia ele na perfeição, vivia ele no paraíso, e o homem caiu no paraíso. Então, o paraíso não faz com que nós vamos ser melhor, porque o paraíso, já diz paraíso, tudo de bom, perfeição, tudo que é bom, tudo que Deus tinha de bom, ele tinha posto no paraíso para o homem, e não foi o paraíso que ajudou o homem a cair. Então, tudo de bom que Deus tinha feito, a sua perfeição, o homem não trabalhava, o homem não tinha dor, o homem não tinha doença, o homem não morria, ele não sofria, e nada disso ajudou com que o homem caísse, ou viesse a cair. Então, o paraíso não quer dizer que nós precisamos de tudo do melhor para servirmos a Jesus, porque Adão e Eva tinham tudo que era melhor e não conseguiram. Porque o inimigo ele está à porta para tentar nos derrubarmos a qualquer momento, em qualquer hora. Ele não tem tempo, ele não precisa de tempo, ele tem todo o tempo que ele precisa para tentar derrubar a mim, a você, a qualquer um que está nos assistindo. Então ele já, desde o início com Adão e Eva, ele já teve um princípio de vitória. Não conseguiu, mas ele fez a parte dele, foi derrubar o homem e introduzir o pecado naquilo que Deus tinha criado com perfeição. Logo após, ele sabia que através do homem viria a redenção, porque estava ali já a profecia que através da mulher surgiria aquele que traria a salvação à humanidade. E eu vejo que logo no início, depois do dilúvio, tudo aquilo que aconteceu, ele viu a história que estava se desenvolvendo da família de Jacó, e ele viu a história ali através de José, e ele tentou ali também atrapalhar, tentando fazer com que seus irmãos matassem a José, mas não conseguiu, porque ele sabia, ou ele tinha a intenção de atrapalhar em todas as formas, e ele atrapalhou aquilo, tentou atrapalhar aquilo, porque era um meio ao qual Jesus chegaria até nós. Tentando tirar José do caminho, porque foi mostrado a José os sonhos, e José contando a seus irmãos, Satanás estava a par do que iria acontecer através desse sonho, sendo elas profecias. Então ele tenta tirar José do caminho, e seus irmãos jogam ele no poço, mas não dá certo. E Deus tinha, através de José, algo a ser cumprido, que era trazer a nação até o Egito, e o Egito seria a proteção desse povo, a qual eles iriam crescer e se formar uma nação. Não deu certo o plano de Satanás em derrubar. José foi vitorioso através das suas conquistas e da sua fé no Senhor Deus. Mais à frente, o povo já estava escravizado, e Satanás sabia que de alguma forma Deus iria libertar aquele povo, e através do decreto de Faraó, era para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e Moisés era um desses que seria morto. Mais uma vez o Senhor Deus não permitiu, porque ele interveio, e Moisés foi salvo, e através de Moisés agora uma nação é tirada da escravidão, e a lei é dada ao homem, a qual nós conhecemos até hoje. E pulando mais para frente, Satanás novamente, através do nascimento de Jesus, ele tentou tirar a vida de Jesus com um decreto que foi dado através do rei, que toda criança de 2 anos para baixo teria que morrer, todo menino teria que morrer. Mas mais uma vez Deus interveio,
E esse menino teve refúgio novamente no Egito. O Egito foi novamente um lugar onde refugiou um dos deuses, daquele que seria o Salvador do mundo. Antigamente foi uma nação, agora foi o menino Jesus. E novamente Satanás não conseguiu aquilo, porque Deus interveio, porque o plano dele tem que ser cumprido. E quando Jesus já era grande e ele estava prestes a começar o seu ministério, Satanás mais uma vez tenta derrubar ele. E dessa vez ele tenta derrubar ele com a Bíblia, jogando ali palavras bíblicas. E se o Senhor Jesus conteve aquela agressão, aquela guerra, aquilo que o Satanás queria jogar contra ele para derrubá-lo, e conteve aquilo ali e foi vitorioso. Mas vamos voltar um pouco, e logo após nós estaremos voltando justamente no assunto ali do deserto também, ao qual Jesus foi tentado. Mas vamos voltar nesse versículo que nós lemos, que diz que crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. E daí é nesse ponto que eu gostaria de focar um pouquinho, em que Deus permitiu que Jesus nascesse através de um ato milagroso, através de uma virgem, e através desse nascimento, Jesus ele veio ao mundo sem pecados algum. É por isso que nós podemos falar que ele foi 100% homem, 100% Deus, e na parte de 100% dele, homem, não houve pecado. Mas a parte mais interessante que eu vejo nessa história aqui, ou nessa aula que nós estamos transmitindo hoje, é que mesmo Jesus tendo a sua divindade e a sua humanidade em 100%, a história dele não seria capaz de ser desenvolvida se não fosse por ajuda e ajuda de seus pais. Primeiro, se Maria não tivesse aceitado, não teria acontecido através dela. Segundo, se José não tivesse aceitado Maria, não teria acontecido através deles. Deus sempre tem um meio de fazer com que sua obra aconteça. Talvez demore um pouquinho mais, talvez nem tanto, mas vai acontecer. E eu vejo que Jesus, se ele não tivesse tido pais bons, talvez o ministério dele não seria o ministério que ele teve, através da vida de José e Maria. Eu fico imaginando aqui se Maria não tivesse sido uma boa mãe, se José não tivesse sido um bom pai, como que seria a infância de Jesus? Como que Jesus teria crescido se ele não tivesse tido um pai e uma mãe que orientasse e educasse ele? E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Para Jesus crescer em sabedoria, ele teve o auxílio e a educação dos seus pais. E todos nós sabemos que o menino judeu, até os 13 anos, ele teria que ter vamos colocar numa forma fácil de se entender, a Bíblia judaica, né? Não é esse o nome exato, mas a Bíblia judaica, ele teria que ter isso tudo já lido, memorizado e saber discutir ou saber falar. Se ele tivesse um pai ou uma mãe que não ensinasse, não desse a ele o ensinamento devido, Jesus talvez, em vez de estar se prendendo às Escrituras, ele estaria brincando com uma criança em qualquer outro lugar, ou ele estaria dando o seu tempo para aquilo que não é necessário. Mas como ele teve um pai e uma mãe que o ajudou, e eu creio que eles cobravam dele, Jesus já leu a Bíblia hoje? Jesus já leu o que você tinha que ler hoje? Jesus já orou? Jesus já falou com o Papai do Céu? Se tivesse igreja, já levou a criança para a igreja, para a escola dominical? Como que seria a vida de Jesus se seus pais vivessem como os nossos vivem hoje, como os pais vivem hoje, nesse mundo em que nós estamos vivendo? Imagina, eu fico imaginando se Maria e José
em vez de ensinar Jesus, pegasse o seu celular e seu tablet e falasse: está aqui, Jesus, se vira. Está aqui, Jesus, não me incomoda, está aqui o meu tablet, vai jogar um joguinho, tem internet, vai ver a internet. Como que seria Jesus? Seria um Jesus dedicado ao Pai? Ou seria um Jesus dedicado às coisas do mundo? Ele crescia em sabedoria, e se ele crescia em sabedoria, não somente em sabedoria, mas crescia em estatura, e crescia em graça, quer dizer que ele era ensinado, ele era alimentado, porque em estatura é de tamanho, né? E em graça, a graça ele adquiriu através do quê? Do conhecimento com Deus e da intimidade dele com Deus. A graça só vem através disso, através de Deus. A sabedoria eu posso adquirir, o conhecimento eu posso adquirir, a inteligência eu posso adquirir, mas a graça, a única forma que eu vou adquirir ela é tendo contato com Deus e intimidade com Deus, para mim adquirir a graça. Então, eu fico imaginando se nós fôssemos colocar os pais de hoje, e muitos pais talvez venham me criticar: ah, mas eu educo, eu ensino meu filho. Mas será que nós estamos educando os nossos filhos da forma a qual Jesus foi educado? Será que nós estamos vendo o crescimento dos nossos filhos da mesma forma em que Maria e José via o crescimento do filho dele, Jesus? Eu posso dizer e confessar que eu tenho um filho casado, eu tenho uma filha que já vai completar 18 anos, daqui a uns meses ela já pode assinar por ela mesma perante o homem, né? Ela pode usar a sua própria assinatura. E eu fico me questionando se eu fui um bom pai e se eu eduquei eles da forma a qual Maria e José educaram Jesus. E nós temos que ver que Jesus era 100% homem. Ele era 100% bebê, 100% criança, 100% adolescente, 100% jovem, 100% adulto. Então ele sofreu tudo o que nós sofremos, tudo o que nossas crianças sofrem, as vontades, os desejos, as necessidades. Quando ele tinha fome, quando era criança, ele chorava. Quando ele tinha necessidade, ele precisava daquilo que tinha necessidade. Então nós não podemos falar: mas era Jesus, ele conseguiu porque ele era Deus. E nós temos que ver que a parte divina dele não ajudou nada na parte humana dele. A única diferença de Jesus para nós é que nós nascemos no pecado e Jesus não nasceu no pecado. Nós cometemos pecado e Jesus não cometeu o pecado. Essa é a diferença. E ele crescia em sabedoria, porque ele foi ajudado por seus pais. E o que me chama a atenção é que quando Jesus tinha 12 anos, e para completar 13 anos, e com 13 anos eles já eram considerados homens, ele foi com sua família até Jerusalém, e nós lemos aqui que Maria e José, depois de um dia de caminho, eles se deram conta que Jesus não estava no meio dele. E quando eles se deram conta que Jesus não estava no meio dele, eles começaram a questionar um ao outro: viu Jesus? Jesus está aqui? Até eles verem que Jesus não estava com ele e voltaram até Jerusalém. E quando eles voltaram a Jerusalém, eles encontraram Jesus no templo. E no templo ele estava falando com os mestres da lei, com aqueles que tinham o entendimento, com aqueles a quem ensinavam a Israel. E ali ele falava com eles. E ali ele tinha adquirido, durante esses 12 para 13 anos de idade, um conhecimento tão profundo, que aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que conheciam a lei, se admiravam com tanta graça e conhecimento, que esse menino, que ainda com 12 para 13 anos de idade, já tinha e já possuía. E eu quero trazer isso para os nossos dias e questionar nós que somos pais, nós que somos líderes. Como que está a situação, a saúde espiritual de nossos filhos?
Como que está a saúde espiritual das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Como que está a situação deles espiritualmente? Como que eles estão para abraçar esse mundo e viver nesse mundo sem se contaminar? Como que está a mente das nossas crianças hoje, dos nossos jovens, os adolescentes, quanto a esse problema que estamos enfrentando, que é uma doença, uma epidemia, uma pandemia, que ela é mundial? Eles estão amedrontados? Eles estão desesperados? Ou nós, de uma forma, ensinamos e eles estão preparados para aquilo que Jesus está prestes a fazer no mundo? Jesus foi capacitado e ensinado, e eu tenho certeza que os pais deles foram o meio ao qual ele chegou até os 12 anos e teve a capacidade de falar com aqueles mestres da lei. Ele era um homem perfeito, sim, porque desde a infância ele procurou a conhecer o Pai, a conhecer a Deus. Desde a infância Jesus se propôs a ter uma vida diferente. Talvez hoje nós não tenhamos mais a oportunidade, porque tem uns que já estão com seus 40, 50, 60, 70 anos, 80, quem sabe tem alguém nos assistindo que tenha mais ainda, e perdeu todo o tempo de conhecer a Deus. Mas sempre há um tempo de nós conhecermos a Deus, e que esse tempo seja hoje, que nós possamos abraçar a causa de Deus e conhecê-lo, para que não venhamos ser pegos de surpresa. A nossa lição de hoje ela vai falar sobre os tópicos e o primeiro deles é Jesus verdadeiramente Deus. E o primeiro deles é a sua eternidade com o Pai. A Bíblia nos ensina que Jesus, antes de ser Jesus, como nós o conhecemos, como homem, como um corpo que ele recebeu, ele já era antes disso. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Então, antes da eternidade já existia Jesus. Através de Jesus tudo foi feito, tudo criado, porque ele era o verbo, a palavra, e através da palavra tudo foi feito. Então Jesus, ele é Deus, ele é eterno. E quem leu alguns comentários da revista vão ver que foi tratado sobre alguns deuses que o mundo conhece. E o escritor dessa lição, ele falou sobre a panteologia grega e seus deuses, e seu Deus supremo, que é conhecido hoje como o Deus Zeus. Mas ele teve um pai, e o pai dele teve um pai, e o pai dele teve um pai, e não conseguiram provar a eternidade de nenhum deles. E se nós formos para outras mitologias, a grega e a romana são semelhantes, mas se você for para outros deuses que o mundo conhece hoje, como Buda, profetas como Maomé, que hoje é considerado como um deus até, nós vamos ver que eles são limitados, que eles são terrenos e que eles nunca conheceram a eternidade, e eles não têm o poder de falar que foram antes da eternidade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é eterno, ele vem antes da eternidade. Então, o nosso primeiro tópico diz que Jesus e sua eternidade com o Pai. O segundo, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Qual é o outro Deus que pode afirmar que tem vida em si mesmo? Nós estamos aqui porque Jesus tem essa vida, e essa vida nos foi dada através do sopro. Todos nós conhecemos a história, todos nós conhecemos que Deus criou o homem do barro, mas eu fico imaginando aquele ser formado ali sem vida, e se não tivesse um Deus que pudesse soprar sobre aquele ser vida, nós não teríamos vida.
Então o nosso Deus é um Deus supremo, o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus sobre todos e sobre tudo. Os seus atributos, as suas perfeições dizem isso e nos ensinam isso. Uma dos seus atributos é a onipresença dele, a onipotência dele, a onisciência dele. Tudo o que está acontecendo hoje, Jesus já sabia. Esse vírus que está afetando a humanidade, ele já sabia. As coisas que virão, ele já sabe. Então, como eu disse no princípio, nada foi pego de surpresa. O terceiro ponto, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Jesus, quando nasceu, ele nasceu homem, mas ele continuava sendo Deus. Ele não se esvaziou-se da sua divindade, mas sim da sua glória. Ele era Deus homem, na sua 100% humano e 100% divino. É por isso que nós não podemos atribuir isso a nenhum outro Deus, porque nenhum outro Deus, e quando eu digo Deus, é aquele que se escreve com letra minúscula, D minúsculo, nenhum outro pode ser atribuído a tais divindades o que Jesus é atribuído. Nós não podemos falar que Buda tem esses atributos porque em algum lugar está seu túmulo e no seu túmulo ele nunca saiu de lá. Se formos ao túmulo de Maomé, ele nunca saiu de lá. E assim por diante. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu porque ele veio no mundo para esse propósito, para morrer. Mas não somente morrer, mas ressuscitar, porque se ele não tivesse ressuscitado, nada teria valido a pena, porque ele não teria conquistado a chave do inferno e ele não teria conquistado a morte. Mas vamos seguir em frente. O tópico número 2 vai falar sobre Jesus verdadeiro homem. O primeiro diz: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Foi isso que acabamos de falar, que antes mesmo de tudo for criado, antes mesmo de tudo que nós vemos hoje vir à existência, Jesus já existia. Jesus já existia antes mesmo de tudo. Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento, e o autor aqui da revista vem dizer que se não existisse o Novo Testamento, nós conheceríamos Jesus através do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. O terceiro tópico diz encarnado no Novo Testamento. O Novo Testamento veio nos trazer, então, o conhecimento pleno de Jesus. O tópico do número 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus ele veio no horário certo, na hora certa, no tempo certo, a qual os impérios certos estavam nos lugares apropriados, e esse no lugar apropriado, o império que estava dominando o mundo era Roma, a língua que se falava era a grega, e Israel estava novamente ali em Jerusalém e em todo o território de Israel. Nós temos que ver que Israel tinha passado por um processo, tinha tirado-se a terra deles, foram cativos por alguns anos, tiveram que aprender a desaprender a idolatria, porque o maior trabalho que se teve com o povo judeu foi a idolatria, e através dos 70 anos de cativeiro eles voltaram já, e essa idolatria não existia mais no meio do povo judeu. Então tudo estava da forma que precisava ser quando Jesus veio à terra. Então Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele não nasceu fora do tempo e nem nasceu depois. Ele nasceu na época certa. E o quinto tópico é: em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Então, através da nação de Israel, com o poderio de Roma e com a sabedoria grega, Jesus ele foi apresentado então ao mundo. E o nosso tópico de número 3 fala sobre Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente,
era tão real quanto a nossa. Jesus não era um ser sobrenatural, Jesus era tão humano quanto eu e você. Muitas das vezes, eu creio que os irmãos já devem ter assistido algum filme relacionado a Jesus, e geralmente quando é um filme produzido pela Igreja Católica, eles têm o costume de colocar aquele Jesus de olhos verdes, cabelo loiro, uma pessoa bonita. Mas se nós formos estudar a história, e se nós formos ver a cor da pele do povo judeu, principalmente na época em que Jesus veio, não era nem loiro, e nem de olhos verdes, e nem de cor clara. E muitas das vezes querem falar que Jesus era bonito. Eu também não posso afirmar como que era a aparência dele. A aparência que a Bíblia fala em Isaías era quando ele estava na cruz, ou quando ele estava sofrendo, que foi uma aparência deformada. Mas eu creio que Jesus era tão igual a mim quanto a você. Ele não era aquele ser humano ou aquele homem que chamava atenção por sua beleza, mas sim pelas suas palavras, pelo seu ensinamento e pela sua atitude, pelo seu caráter. Então, a humanidade de Jesus era tanta quanto a minha e a tua. Daí o ponto 2 diz que Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, e eu gostaria de parar um pouquinho aqui e meditar um pouquinho nesse assunto, Jesus, o último Adão, e voltar sobre o comentário que eu fiz no início. O primeiro Adão fracassou no Éden. O Éden, ele é sinônimo de perfeição. Ali não existiam dores, ali não existia coronavírus, ali não existia morte, não existia sofrimento, ali não existia choro, ali não existia trabalho forçado, ali não existia nada do que nós estamos vivendo hoje, porque era perfeição. O homem era perfeito, o homem não tinha caído, o homem tinha sido criado na sua perfeição, na sua beleza, com toda a saúde, e tudo que Deus tinha preparado e entregado a ele estava ali às suas mãos para ser usufruído. E nada disso ajudou para que o homem caísse. Muitas das vezes nós queremos conquistar o mundo para servir a Jesus. Muitas das vezes nós queremos ser ricos. Depois que eu tiver isso, tiver aquilo, tiver aquele outro, eu vou fazer a obra de Deus. Mas eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar. Eu concordo que temos que estudar e nos capacitar. Mas não é isso que vai fazer com que nós vamos chegar perante Deus e conhecê-lo. Porque o homem foi criado na perfeição e caiu. E não deu certo, porque o Satanás derrubou. E o autor continua dizendo: o primeiro Adão fracassou no Éden. E aqui que eu acho a coisa mais interessante: o último Adão triunfou no deserto. Então nem sempre aquilo que nós queremos, nós precisamos. Não é no paraíso que nós vamos ter sucesso. Se nós que somos chamados cristãos e filhos de Deus e seus discípulos, nós temos que aprender que Jesus conquistou a sua vitória desde o início do seu ministério na terra. Foi no deserto, foi no sofrimento. Mas Jesus sofreu. Se você ficou um dia sem comer, você viu como é difícil. Jesus estava no final dos seus 40 dias no deserto. E como foi que Satanás tentou ele ali no deserto? Ele ofereceu para ele algo que ele queria, que era comer um pão. Nós ficamos 8 horas sem comer, já começa a dar dor de cabeça. Tem uns que não conseguem ficar 2 horas sem comer e já começam a ser tentados. Que vontade de comer uma coxinha. Que vontade de tomar um café. Que vontade de comer isso. E você está 8, 9 horas, talvez um dia sem comer. Agora imagine, chegando aos 40 dias, Jesus sem comer e sem beber, com fome e com sede.
principalmente com fome. Chega alguém ali e lhe oferece o pão. E Jesus não é vencido através do pão. Lhe oferece a glória, ele não é vencido através da glória. Tudo que Satanás ofereceu a Jesus, Jesus não aceitou, porque ele sabia qual era o propósito da sua vinda para a terra. Nós, como cristãos, sabemos qual é o nosso propósito aqui na terra? Qual é a nossa missão aqui na terra? Muitas das vezes nós procuramos ter as nossas contas de banco abastecidas, nossos celeiros abastecidos, e nós não estamos aqui pregando contra isso. Mas o que eu estou querendo transmitir aos irmãos é que o homem do paraíso caiu e Jesus, como homem, venceu no deserto. Nós estamos passando por dias dificultosos, dias difíceis, a qual qualquer um pode ser atingido por esse vírus. Ele não pode ser contido. Aonde tiver uma pessoa doente, ela pode estar transmitindo. Mas não é por causa de um vírus, de uma pandemia mundial, que nós, como cristãos e filhos de Cristo, devemos nos acovardar, nos afrouxar e nos escondermos. Essa é uma hora de nós mostrarmos que nós somos aqueles a qual Cristo está esperando, para que o mundo conheça a sua glória através de nossas vidas. Eu gostaria de perguntar a você que está nos assistindo: se aparecesse uma pessoa na tua frente hoje, e você soubesse que essa pessoa está contaminada, e essa pessoa te pedisse que você impusesse suas mãos sobre ela e orasse por ela, qual seria a tua atitude? Ia seguir os conselhos que estão sendo dados aí? Ou você colocaria tuas mãos com fé sobre essa pessoa e repreenderia essa enfermidade? A atitude de Jesus foi essa: eu vou enfrentar aquilo a qual eu vim neste mundo para enfrentar. Ele começou seu ministério repreendendo a Satanás e não aceitando aquilo que foi dado a ele, oferecido a ele. E eu estava meditando e o Espírito Santo me levou no momento em que Jesus estava orando antes de ser traído. A Bíblia nos diz que ele orava e ele sofria de tal forma que seu suor, quando caía no chão, ele caía em formas de sangue, gotas de sangue. Era tamanho o sofrimento, tamanha a angústia a qual ele estava sentindo, porque ele sabia que ia passar por algo. E eu quero deixar essa palavra para você: não deixe com que coronavírus, ou seja, qualquer outro sofrimento que você esteja passando, qualquer outra dificuldade que você esteja passando, não deixa ela te separar de Cristo. Jesus sofreu amarguradamente quando ele estava orando, e ele chegou a pedir ao Pai: se for possível, Pai. E ele sabia que não era possível. Jesus sabia que não era possível. Não existia outra forma que a humanidade pudesse se reconciliar com Deus a não ser a morte da cruz, o sacrifício total, o sacrifício perfeito. Mas naquela hora de angústia, naquela hora de sofrimento, eu quero crer que a parte humana dele tomou conta e ele falou com Deus: se for possível, ó Deus, passe de mim esse cálice. Mas mesmo no seu sofrimento, ele encontrou forças para falar: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi triunfante na cruz. Ele foi triunfante perante Pilatos. Ele foi triunfante perante os soldados que colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinho.
Ele, como Deus, podia falar: eu não quero isso, essa humanidade não vale mais nada, está tudo perdido. Mas ele sofreu calado, aceitou que colocassem sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Quando bateram na sua face, ele não falou nada, ficou calado. Quando sofreu as chicotadas e sua carne estava sendo dilacerada, aberta, ele sofreu calado e não falou nada, porque ele já tinha aceitado a sua morte de cruz, ele tinha aceitado a se entregar por mim e por você. E quando chegou no último momento da sua vida, ele ergueu sua voz e clamou: está consumado, está tudo consumado. O coronavírus não está aí para matar o meu filho e minha filha, mas está aí para fortalecê-lo na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do sofrimento. Está tudo consumado. E quando Jesus diz está tudo consumado, eu tenho a garantia de que Ele consumou e eu sou salvo. E não é uma coronavírus que vai me tirar da presença dEle. E se eu tocar em alguém e for infectado e morrer, e eu morrer porque eu orei por alguém infectado, eu dou glória a Deus por isso, porque eu fiz o que era para fazer, era falar de Jesus e não me amedrontar, porque o meu Senhor Jesus, Ele não se amedrontou por mim, Ele não se amedrontou por você. O primeiro Adão se amedrontou, o primeiro Adão se acovardou, o homem carnal. Mas o segundo Adão, o homem espiritual, é aquele que traz a mim e a você força. E que nessa manhã de domingo você tenha força, mesmo dentro da tua casa. Não se acovarde. Use de toda forma que você tem dentro da sua casa e propague o Evangelho de Cristo àqueles que estão morrendo de medo por causa da pandemia que assola o mundo. E para terminar esta lição, eu gostaria de concluir lendo a conclusão da aula de hoje. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. A paz do Senhor. Amém. E que Deus abençoe a todos. Obrigado, evangelista Erlon, por essa maravilhosa aula. Deus continue te abençoando poderosamente. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram essa aula conosco e convidá-lo a estar à noite assistindo o culto que será transmitido, e convido também a estar assistindo a aula no próximo domingo, que será ministrada pelo pastor Paulo. A aula de domingo será o novo homem em Jesus Cristo, um assunto muito maravilhoso. Quero agradecer também o cooperador Ademir, que esteve nos gravando neste dia, e convidá-lo também a estar fazendo a oração juntamente com vocês. Em seguida estarei dando a bênção apostólica. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deixa aqui meu muito obrigado a você que passou esse momento. Palavras maravilhosas. Tenho certeza que você adquiriu grandes conhecimentos. Não fique parado nesse momento que você está no seu lar. De repente não tem muita coisa para você fazer. Divulgue esse trabalho que vai ser, estamos iniciando um grande trabalho de aumentar a nossa fé e que outras vidas venham a ser alcançadas. Escola Dominical, um grande aprendizado para todos nós. Estamos aí no trimestre
se findando, porém não podemos encontrar vocês pessoalmente, mas estamos online para deixar aqui com certeza, fechamos um trimestre com grandes bênçãos. Você que tem acompanhado desde o início tem visto que grandes lições, e não será diferente o próximo trimestre, assim vamos por diante, não será diferente a próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado mesmo. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graça, ó Pai, por este momento nós passamos na Tua presença. Papai querido, Teus filhos, Senhor, que estão nos lares, Senhor, nos assistindo, ó Pai. Que a Tua bênção, Senhor, a Tua graça possa alcançar, o Teu Espírito Santo, ó Papai querido, possa alcançar. Pai, nós sabemos que muito o Senhor tem se assustado, Senhor, com essa epidemia, Senhor, com essa pandemia, que tem alcançado, Senhor, nosso planeta. Papai querido, o nosso Brasil, Senhor, está num momento, Senhor, de crise, Senhor. Os homens, Senhor, estão, Senhor, em pânico, de repente não estão encontrando solução, mas nós encontramos a Ti, Senhor. Jesus querido, nós estamos voltados a Ti, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha nos confortar, nos dar força, para que possamos ter sabedoria para lidarmos com tudo isso. Que a Tua palavra, Senhor, seja propagada a todo momento, e a Tua graça, Senhor, venha ser alcançada, Senhor, alcançando vidas, Senhor, dando força, Jesus querido. Abençoa, Senhor, a direção, Senhor, da escola dominical, alcançando, Senhor, cada dia mais sabedoria para entrar, Senhor, nos lares, Senhor, para ser alcançado, impactado, Senhor, com a Tua glória. Jesus querido, nós oramos, nós pedimos, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que Deus te dê para cada tempestade um arco-íris, para cada lágrima um sorriso, para cada cuidado uma promessa e uma bênção para cada provação. Que para cada problema a vida te traga alguém fiel com quem dividir. Para cada olhar uma doce canção e uma resposta para cada oração, e que Jesus, com a sua doce presença, o homem perfeito, esteja constantemente em sua vida. Amém. Muito obrigado. Amém.